Evoluir é imperativo para todos os seres. Todos evoluem continuamente e a única direção possível para a evolução é aquela que aponta para o retorno à essência e para o retorno à fonte originária de todos os seres, que é o Criador. Todos os seres, então, evoluem gradual e continuamente para retornarem ao seu ponto de partida, que é a luz do Criador. O processo de evolução pode ser visualizado como uma espiral que gira em sentido anti-horário e que contém círculos contínuos que se superpõem e que estão interligados uns aos outros. Cada círculo dentro da espiral representa uma etapa de evolução. Ao completarem um círculo evolutivo, os seres seguem para a próxima etapa evolutiva. Em cada círculo da espiral de evolução, existe um processo de transição para o próximo círculo evolutivo. Portanto, os processos de transição ocorrem naturalmente, são contínuos como a própria evolução, pois os seres estão evoluindo de uma etapa para a etapa seguinte dentro da espiral de evolução e transpõem os círculos evolutivos naturalmente. Porém, em alguns momentos, pode ocorrer o que está ocorrendo com a humanidade terrena e com o planeta Terra. Ao invés de galgarem círculo após círculo dentro da espiral, os seres ficam aprisionados em um determinado círculo evolutivo e ficam girando dentro dele por muito tempo, repetindo ou ampliando as mesmas experiências. Esse processo não é produtivo, pois os seres ficam aprisionados em uma determinada etapa evolutiva e deixam de se elevar para outras etapas mais avançadas. No caso da Terra, e principalmente da humanidade, houve um aprisionamento em um círculo evolutivo por manipulação de um grupo de seres que sempre quiseram dominar o planeta e a humanidade terrena. Esse grupo, que vamos chamar de dominadores do mundo, é composto por seres humanos encarnados e desencarnados, associados a seres de outras espécies que vivem em outras dimensões. Esses seres de outras espécies têm o poder de manipular e aprisionar um planeta e uma humanidade inteira dentro de determinados circuitos energéticos, criando ou fechando portais de passagem interdimensionais. Ao bloquearem o movimento da espiral da evolução, os dominadores do mundo dificultaram, principalmente, a evolução espiritual da humanidade. Quando dizemos evolução espiritual, nos referimos à faixa vibratória na qual a humanidade se encontra, que está associada ao nível de consciência alcançada pelos seres. A humanidade como um todo vibra em níveis baixos da terceira dimensão e não se elevou o suficiente para fazer a transição vibracional para a quarta e quinta dimensões. Quando ações, pensamentos e emoções estão em baixa vibração, eles inibem a evolução espiritual dos seres, ou seja, eles inibem a ascendência vibracional. Para que essa ascendência vibracional ocorra, ações, pensamentos e emoções precisam ser compatíveis com uma vibração elevada. Por sobreviverem apenas em níveis vibracionais baixos, os dominadores do mundo manipulam a humanidade para que os seres humanos se mantenham em níveis vibracionais baixos. No momento em que a humanidade se elevar à quarta e principalmente à quinta dimensão, os dominadores do mundo não mais serão compatíveis com a vida na Terra e terão que se retirar do planeta. É isso que eles não querem, compreende? Então, eles precisam manipular a humanidade para mantê-la dentro de narrativas, dogmas e crenças que sustentem baixas vibrações. A transição planetária que hoje vocês vivenciam tem a ver com esse fenômeno de aprisionamento dos seres humanos terrenos em um círculo evolutivo.
Está sendo feita uma intervenção por seres hierárquicos de luz para a libertação desse aprisionamento. As hierarquias de luz estão realizando a quebra do empoderamento dos dominadores do mundo e fechando portais interdimensionais destrutivos que foram abertos por eles. Na medida em que as hierarquias de luz trabalham para elevar a vibração terrena e humana, as pessoas começam a se conscientizar e se libertam daquilo que não é essencial. Começam a ver a essência das coisas, o que está por trás das aparências e o que é realmente importante. Há um grupo muito grande de seres humanos que já estão conscientes e desejosos de sair do círculo de aprisionamento para seguir em frente no processo evolutivo. É isso que vocês estão vivendo atualmente. Uma transição planetária, um momento de libertação das consciências que clamam por evolução. A transição planetária que vocês estão vivendo é, então, uma transição atípica. Ela não se compara às transições evolutivas que ocorrem naturalmente dentro dos ciclos da espiral de evolução. O planeta Terra é um agente fundamental nessa transição, pois a Terra já se libertou de qualquer tipo de aprisionamento imposto por seres humanos e por outros seres. O planeta agora já está na 4ª dimensão e se direciona para a 5ª dimensão. A maioria dos seres humanos ainda vibra na 3ª dimensão, mas já sente os efeitos da 4ª dimensão que predomina no planeta. E sentirá esses efeitos com mais clareza, na medida em que as consciências se abrirem para o que está acontecendo no seu planeta hoje, que é uma transição inequívoca e diferenciada, com efeitos mais fortes do que as transições naturais que ocorrem dentro do processo evolutivo. Foi necessário que uma boa parte da humanidade se manifestasse diante das hierarquias de luz, mesmo inconscientemente, requisitando a libertação da humanidade para que sua evolução pudesse continuar sem amarras. Então, vocês têm hoje uma conjuntura evolutiva muito diferente. Vocês estão vivendo um tempo de exceção. Vocês estão quebrando um aprisionamento através de uma guerra sem precedentes, estabelecida em mundos não físicos e no mundo físico, uma guerra de manipulação mental engendrada pelos dominadores do mundo que tentam manter aprisionado o processo evolutivo da humanidade. Nós podemos afirmar a você que a vitória será da luz, com a libertação da Terra e da humanidade. Não há dúvida sobre isso, porque uma parte significativa da humanidade já fez essa opção e porque o planeta já determinou que assim será. Então, chegou um momento no qual se quebrou o círculo fechado no qual vocês estavam. A evolução seguirá em frente. Na medida em que a transição planetária for finalizada e que um novo ciclo evolutivo for iniciado, vocês terão uma evolução surpreendente que irá compensar o tempo perdido. A evolução espiritual é o primeiro passo a ser dado com a transição planetária. Vai ocorrer uma modificação da visão da espiritualidade e um refinamento das religiões pela aproximação de todos os seres às suas essências. O segundo aspecto, que é extremamente significativo na transição planetária, é o avanço tecnológico que até agora serviu para manipular a humanidade. Na transição planetária, os recursos tecnológicos do planeta serão gradualmente refinados com a ajuda das hierarquias de luz e a tecnologia será tratada como um benefício para a humanidade. O terceiro aspecto da evolução planetária é a elevação espiritual do planeta Terra, que, como todos os seres viventes em 3ª dimensão, já acumulou muitos nódulos
pois a própria Terra já foi agente de destruição de muitos seres. Então, ela agora se liberta desses nódulos negativos e passa a trabalhar para uma readequação ecológica. Ela vai se alimentar de energias mais elevadas e vai elevar o nível vibratório dos seres que vivem no planeta até elevá-los à quinta dimensão. A evolução ocorrerá em todas as outras áreas da atuação humana, na educação das consciências, na educação cultural, na saúde, na economia e na política, que serão lideradas por seres especialistas em cada área e que já estão encarnando no planeta. A transição planetária está no auge, mas terá repercussão nos próximos 20 anos, e a partir daí, vocês verão realmente a manifestação de novos tempos. A quinta dimensão será um paraíso na Terra, porque irá proporcionar a todos uma autoavaliação e um entendimento profundo sobre os acontecimentos das suas vidas em relação ao passado e ao futuro. A consciência quinta dimensional projeta o presente no passado e no futuro com facilidade. Seres que estão na quinta dimensão são capazes de fazer leituras do presente em relação ao passado e do presente em relação ao futuro. E isso vai mudar a concepção de vida dos seres humanos. Vocês irão abandonar muitos hábitos e ações destrutivas e compreenderão a sua existência como um todo. Aqueles que tiverem habilidades mediúnicas mais refinadas ajudarão os que não têm. Então, o seu planeta está caminhando para uma explosão de progresso. A mediunização da coletividade e a reestruturação do seu padrão de vida, de todos os aspectos das vidas humanas e terrenas. É isso que vai acontecer após a transição planetária. O círculo evolutivo que estava aprisionado vai girar e a humanidade irá galgar níveis evolutivos elevados. Quanto aos dominadores do mundo, eles têm um fim certo. Eles serão deletados do planeta Terra. Ainda há dúvidas sobre como a humanidade irá fazer esse processo de anulação dos desmandos e estragos que eles fizeram com a humanidade e com o planeta Terra. Mas a solução já está dada, o resultado é certo, e vocês terão uma transformação em todos os campos e uma recomposição da humanidade que será elevada a níveis nunca vistos antes. Ainda há muito trabalho a ser feito no sentido de libertar a humanidade das amarras e de retirar o poder de manipulação das mãos dos dominadores do mundo. O livre-arbítrio dos seres humanos irá finalmente emergir e a evolução se manifestará na sua forma mais benéfica e produtiva para o bem de todos.